Fala, rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Estamos finalmente chegando no final de novembro, um mês super tumultuado, muita coisa aconteceu. A gente teve FOMC Minute na semana passada, CPI, PPI, presidentes regionais do Fed falando, o feriado semana passada de Thanksgiving, a eleição nos Estados Unidos, a gente teve de tudo um pouco. E a gente vai terminar esses últimos 3 dias do mês, claro, podia ser de outro jeito, bastante tumultuados, bastante informação macroeconômica, no momento que o mercado está realmente no crossroads. A gente está no momento bastante bullish no short term, a gente está chegando perto de uma resistência bem forte. Então fica até o final do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O Clube do Investimento tem uma proposta super bacana de trazer informações realmente válidas e um tutano forte sobre o mercado americano. Então vamos lá, o que está acontecendo? Então na segunda-feira a gente vai ter o presidente do Fed de São Louis, James Bullard, super vocal, tem sido um cara super hawkish, sempre pedindo um Fed mais agressivo, apesar que na semana passada eu fiz um videozinho curto, vou deixar o link aqui embaixo, mas ele se recusou a falar qualquer coisa em relação às políticas de aumento ou diminuição de juros. O que a gente já sabe é o seguinte, que o mercado já está esperando, com o resultado da inflação, a inflação tem vindo relativamente mais baixa nos últimos meses, a gente está começando a ver assim, que a inflação realmente ela pica possivelmente em outubro e começou, em setembro começou a cair. Então a expectativa do Fed, eu vou deixar o gráfico aqui em relação, a expectativa do mercado em relação ao Fed, o aumento de juros para o próximo mês diminuiu bastante. Então a gente já não está considerando 100%, 0,75 como foi no mês passado, que é um sinal bullish para o mercado. Então, de uma certa forma, o combate à inflação tem funcionado. A gente tem tido índices inflacionários mais baixos, tanto para consumidor quanto para produtor, são bons indicadores. E exatamente a gente está recebendo essas informações no momento que o mercado está no crossroads. Eu vou mostrar um pouquinho do gráfico, fazer um pouquinho de análise gráfica com vocês aqui. Então fica até o final do vídeo, tem informação importante, como sempre, o Clube do Investimento, nosso objetivo é trazer informações assim, contutando, coisa forte para você realmente entender o mercado americano, se situar e conseguir ter o retorno que você precisa, que você merece, que você pode, porque aqui nos Estados Unidos o mercado dá oportunidades incríveis. Então vamos lá, segunda-feira, o que a gente tem? James Bullard vai falar. Vamos ver o que a gente pode esperar dele, de novo, super hawkish de um modo geral. Na terça-feira a gente tem o Consumer Confidence Index, vai sair das 10 horas da manhã. Também é importante, a gente tem visto aqui o consumo, esse apetite insaciável do americano por consumo ainda não diminuiu, que são informações contraditórias que o Fed tem que lidar ao mesmo tempo que a gente tem bons indicadores econômicos, a gente ainda tem o mercado de trabalho ainda muito aquecido. Tem uma coisa que eu vou botar interessante para vocês, é que tem muita gente que tem me perguntado, a gente tem visto também bastante isso em social media, falando o seguinte, que as grandes tech companies, a Twitter demitiu quase todo mundo, Apple, a Amazon fez um freeze, não está contratando mais ninguém, a Google da mesma forma. Então o pessoal está falando assim, uau, com esse monte de tech company ou mandando o pessoal embora ou parando de contratar, isso é um sinal que o mercado de trabalho está começando a esfriar. Isso não é realmente verdade, porque o que acontece é o seguinte, obviamente que são notícias, as notícias são vendidas dessa maneira, mas o setor de tech só emprega 2% da força de trabalho americana. Só para dar um exemplo para vocês, hospitality, hotéis e lazer em geral empregam 11%, e desses 11% eles ainda estão procurando mais gente para trabalhar. Então o mercado de trabalho continua relativamente aquecido. Então a gente tem que, mais uma coisa que a gente tem que entender, o mercado de trabalho aquecido e esse dado que vai vir na terça-feira do consumidor ainda com apetite de compra, parece que o trabalho do Fed fica up in the air. E na quarta-feira, que é o mais importante, eu já alertei isso em alguns vídeos anteriores, a gente vai ter uma sequência de notícias super importantes. Às 8h30 a gente tem o Real GDP, a gente tem ADP Employment, a gente vai saber como é que está o Employment Report para o mês passado, a gente vai ter Trading Goods, a quantidade, o rate de trade, de importação e exportação, e o mais importante, pelo menos na minha opinião, eu vou explicar para vocês por que eu estou de olho nisso, vai ser a fala de Jay Powell. Ele vai estar aqui em Washington DC, pertinho aqui de casa, falando no Brookings Institute. Mais uma vez ele vai falar sobre macroeconomia, ele não vai se esquivar
como James Bullard fez. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a última oportunidade que ele teve de falar, assim, que ele falou num evento, não diretamente relacionado com o Fed, foi em Jackson Hole, e ele foi muito assertivo e muito, na verdade é o seguinte, ele foi na raiz da questão, quando o mercado começou a ficar muito confiante, eu ia falar confident, muito confiante que o Fed ia começar um pivot, o Fed ia começar a mudar a política de aumento de juros para uma política menos agressiva. Ele falou assim, rapaziada, esquece isso, a gente vai continuar sendo agressivo, o nosso trabalho é crush inflation, e a gente não vai largar o osso enquanto isso não acontecer. Como a gente tem esse histórico recente dessa atitude do Jay Powell, eu acho que o mais prudente para essa semana é você simplesmente seguir price action, porque mais uma vez a gente vou botar o gráfico aqui, vou fazer análise vou botar para vocês a minha análise aliás, eu vou fazer isso, eu vou botar essa análise do S&P 500 para vocês agora, para vocês entenderem o que pode acontecer com a ideia de trade em relação ao TOT. Vai aí para vocês verem. Então, para começar, vamos dar uma olhadinha no Big Boy, no índice do S&P 500, no SPX, o que é mais óbvio a gente pode ver aqui, que a gente começou o nosso bear market e a gente está dentro dessa linha descendente aqui, nessa resistência super forte, que basicamente define o bear market. Você deve estar se perguntando assim, por que está escrito aqui início do bear market aqui, se a gente atingiu mais ou menos 20% de queda aqui por volta de maio? Porque é assim que funciona. O bear market é definido num lag indicator. Não é lag de perna, não. É lagging do passado. Ou seja, quando a gente estava aqui, que foi o nosso topo, a gente começou a contar o bear market daqui. Então, quando a gente começou desse ponto, começou a cair, que vai ser por volta de maio, não sei exatamente qual dia, mas mais ou menos aqui, a gente oficializou o nosso bear market dentro do S&P 500. Lembrando que o Nasdaq já estava no bear market antes disso e o Dow Jones entrou no bear market depois disso, mas de novo é um lag indicator. A gente começou a contar esse bear market desde janeiro desse ano. Eu sei que parece que é uma eternidade, mas yes, a gente está nesse rapaz brigando no bear market desde então. Então olha só, o que aconteceu? A gente tem essa linha aqui, esse descending line aqui, the resistance line, que é uma resistência super forte. Ela foi rejeitada aqui, foi rejeitado aqui, ele bounce, ele bateu e ele voltou. Ele bateu, ele voltou. Então ficou bem claro aqui que a gente começou o bear market, ele encontrou um fundo temporário, rebound desse fundo, foi rejeitado aqui. Aconteceu a mesma coisa, foi rejeitado, começou a descer, a gente encontrou um outro fundo temporário, a gente voltou esse ponto aqui, rejeitado de novo. Uma estrutura típica de bear market com lower lows e lower highs, nada fora do extraordinário, do normal. Agora o interessante que a gente está agora, vamos puxar só aqui, nessa região aqui, o que está acontecendo com a gente agora no S&P? A gente está, obviamente, no short term, a gente está vivendo um momento de, depois desse fundo, a gente está começando a fazer de novo um upper leg, right? A gente está começando de novo a rebound, a gente tem rebound aqui e a gente está chegando bem perto, not quite there yet, onde a gente gostaria, nessa zona aqui, que possivelmente vai ser a resistência igual essa aqui. Aqui seria um ponto ideal para você fazer um short, para você ir short no mercado. Por que pode acontecer? Opa, não, essa setinha aqui está verde. A gente pode mudar ela para vermelha, porque queda nunca é verde. Mas você imaginaria o seguinte, se a gente já tivesse aqui, seria um ponto ideal para você short market, porque você teria um risk reward, um risco recompensa muito bom. Você podia entrar com short position com a mesma teoria do que tinha acontecido aqui, apesar que a gente também está numa resistência bem forte aqui no 200 Moving Average, essa minha linha aqui é a média móvel dos 200 dias, perdão. E se o trade não fosse na sua direção, você podia botar um stop limit bem curtinho aqui. Como a gente não está lá ainda, é uma possibilidade bem real que a gente continue subindo até encontrar essa resistência de novo. Acontece que, o que está acontecendo que está facilitando um pouco a nossa vida? A gente sabe que a gente tem uma resistência bem forte aqui no S&P por volta de 13.900, que começa mais ou menos aqui, que bate com uma das nossas linhas de Fibo, até 410 mais ou menos. Então a gente tem esse trading range que está facilitando um pouco a nossa vida, em termos que você sabe onde está o seu suporte e a sua resistência são bem definidas. Essa resistência aqui em cima tem sido bem definida, porque ela vai ser basicamente uma resistência um pouquinho acima da nossa linha de tendência, mas a gente tem o que a gente chama de um call wall, ou seja, tem a quantidade de calls comprados
por instituições não vão muito além disso. E a gente tem suporte de 3.900 que também tem definido bastante e ajudado a gente trade. Outra coisa que a gente tem que considerar é esse outro rapazinho chamado VIX. Se você não está familiarizado com o VIX, eu tenho algumas linhas marcadas nele aqui. Ele é o medidor da volatilidade, a gente está começando a fazer um edge, acho que uma cunha, mas ele está chegando exatamente aqui nesse demand zone. Quando ele entrou nesse demand zone aqui em março, obviamente que o VIX, para quem não sabe, ele está relacionado inversamente ao S&P 500. Esse aqui é o medidor de volatilidade, ou seja, geralmente quando o mercado sobe, o VIX cai e vice-versa. Então esse movimento do VIX que vocês estão vendo aqui, quando o VIX chegou nesse demand zone, ele começou a rebound, quis dizer que o S&P estava caindo, a gente está exatamente, foi a segunda vez que isso aconteceu por volta de agosto, e a gente está exatamente entrando de novo nesse mesmo demand zone, que possivelmente a gente vai ver o VIX rebound. E uma coisa interessante que a gente já está começando a ver, também está oversold aqui no RSI, e a gente está começando a ver as instituições comprando, eles sempre compram calls no VIX como um hedge, mas eles estão comprando em valores maiores do que o normal. Então a gente pode ter um reversal desse uptrend? Yes, claro que a gente pode. O que eu disse no começo do vídeo, eu vou reiterar um pouco, a gente está dependendo de algumas notícias macro que vocês têm que acompanhar essa semana. E uma última coisa que eu queria mostrar para vocês em termos de gráfico é o TLT, o ETF que acompanha os preços de bonds. O interessante disso aqui, eu vou explicar uma coisa rapidinho para vocês aqui, que o valor do bond, ele está também inversamente relacionado ao bond yield, ao retorno do bond. Então, ou seja, a gente começou a ver que tem impulsionado o mercado para cima, que o bond yield começou a cair, a gente está no descending channel agora, ele está chegando bem perto do bottom do descending channel. Ele pode break below, já cruzou o 50 EMA, ele está a caminho do 200 EMA, a gente não sabe se ele vai chegar lá ainda, mas ele é inverso, ou seja, enquanto esse rapazinho aqui cai, então yield cai, right? Yield, o preço do bond, ele sobe. Por isso que a gente pode olhar aqui que o TLT, ele fez esse barrel aqui e começou agora esse up movement. O que a gente tem que pensar em termos de uma possibilidade de um bom trade é que se o mercado continuar subindo, a gente pode comprar tanto o estoque do TLT como um hedge, inclusive, ou você pode abrir uma posição como talvez um synthetic bull spread, um spread, uma trava de alta que vai imitar a estrutura de como você compraria o TLT, o estoque do TLT, mas de um jeito muito mais barato, porque a sua exposure, o seu capital requerido é muito menor. É uma ideia que eu vou explorar e possivelmente colocar no Discord. Se você estiver lá, você vai ter oportunidade de acompanhar. Então é isso que eu queria mostrar para vocês em relação de gráfico. Vamos voltar um pouquinho mais de macro e o que a gente pode esperar para o finalzinho desse ano. Então, com essa estrutura técnica do mercado, mais o que eu mostrei para vocês em relação ao VIX, e mais o Treasury Yield, né, o Bond Yield começando a cair, a gente tem essa possibilidade, ao mesmo tempo que a gente tem uma boa teoria para a continuação desse bull trend do momento, a gente tem esses outros problemas que eu falei, a gente está bem perto dessa resistência do S&P, a gente tem Jay Powell falando na quarta-feira. Então, qual é a nossa estratégia do Clube do Investimento? E a gente continua fazendo trades. Eu quero deixar mais uma vez aqui o convite para você, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, você pode ter acesso à análise que eu faço diária do mercado financeiro completamente gratuito na comunidade no Discord. Nossa comunidade super ativa, a gente tem muita gente boa, com experiência, crescendo cada vez mais. A gente está trazendo algumas novidades para o Discord. O Discord tem realmente se tornado uma escola para você aprender tudo que você precisa aprender sobre investimento no mercado financeiro, sobre trade, sobre day trade, swing trade, investimento de longo prazo, ETFs, REITs, mutual funds, opções. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas está tudo lá. Eu vou deixar o convite para vocês aqui. Fica sempre mais fácil fazer investimento, trade, com um grupo de pessoas que podem realmente se ajudar. Então esse é o objetivo no nosso Discord. Está completando um ano, a gente começou o projeto do Discord. O projeto da comunidade já vem há mais tempo do que isso. Então, o convite está aí, faça parte do nosso Discord, fique sabendo o que acontece no mercado financeiro em português. Eu tento o meu melhor sempre para trazer
de um jeito descomplicado para todo mundo, de um jeito menos técnico possível para todo mundo entender, se situar e se tornar um investidor e um trader melhor. Entra lá, eu acho que você vai gostar. Então, eu acho, qual é o nosso plano, pelo menos para essa semana? Enquanto a gente não tiver confirmação desses elementos macroeconômicos e dessas declarações, principalmente do Jay Powell, na minha opinião, na quarta-feira, que eu tenho quase certeza que vai ser um grande alavancador do mercado para a gente continuar esse uptrend, que vai levar a gente até o Santa Rally, que é esse rally que acontece periodicamente, todo ano. Tem acontecido, historicamente, ele tem sido bem constante nos últimos dias, trading days de dezembro, ou então a gente pode começar um rebound, a gente pode bater nessa resistência e começar a fazer um novo leg lower. A gente está num momento assim 50-50. E a gente ainda tem que se preocupar com uma recessão bem possível para 2023. Mas o que eu tenho falado no último vídeo, eu quero só reiterar isso aqui, que eu acho que é super importante para a gente realmente refletir, é que, sendo nesse momento que a gente está vivendo, de certezas, você sendo um pouco mais cuidadoso, um pouco mais conservador, você só tem a ganhar. Porque se a gente se preparar, se a gente se estruturar, se a gente tiver mais em cash, porque como eu sempre digo, cash também é um hedge, eu não acredito que você está completamente fora do mercado, mas também não acredito em você, em momentos assim de incerteza, de dúvida, de você se expor demais a risco. Existe um balance, existe um meio termo saudável entre essas duas coisas. Eu acho que o ideal, pelo menos para a gente, nossa estratégia no Clube do Investimento é esperar até quarta-feira para ver exatamente como o mercado vai se posicionar. Depois disso, você pode se posicionar de uma maneira melhor, ou com long exposure no mercado, com a esperança que o mercado continue subindo, que é uma possibilidade, ou você pode simplesmente short market no momento óptimo, no momento ideal. Então, até quarta-feira, prudência é o nome do jogo. Um pouquinho de calma, um pouquinho de cautela vai ajudar a gente bastante. Enquanto a gente espera, a gente tem feito trades, a gente tem feito day trades constantemente. Eu vou deixar aqui um pouco para você dos nossos trades. Mais uma vez, se você quiser ter acesso aos nossos trades, às nossas informações, o convite vai ter. E para fechar o vídeo, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe um número considerável de estoques e ETFs e REITs principalmente, que tomaram assim uma pedrada muito violenta em 2022. Não quero dizer necessariamente que o preço dos estoques está super baixo, eu acho que ainda tem valuation, o price to earnings ratio continua bem alto para alguns dos estoques, mas se você conseguir peneirar bem, o que a gente tem tentado fazer, existe uma quantidade considerável de REITs e ETFs, principalmente, que estão com excelentes preços, que trazem, além do que eu sempre digo, além de estar no momento de compra muito bom, a gente comprou bastante em outubro, quando a gente estava com o mercado bem baixo, então a gente se aproveitou bastante dessa última pernada que a gente teve negativa do mercado, pelo menos até agora, para encher o carrinho de high quality blue chips ETFs. Mas a verdade é que mesmo com essa subida do mercado agora em novembro, a gente ainda tem estoques ETFs que estão com bons preços. E a gente tem concentrado principalmente em ETFs e REITs que pagam bons dividendos. E quando eu falo bons dividendos, eu sempre coloco em contexto. Eu falo isso bastante no Discord, talvez aqui nos vídeos do YouTube eu não falei tanto sobre isso. É que você precisa olhar o histórico, o retorno histórico dos seus dividendos. Não adianta nada você ter um estoque, ou um ETF, ou um REIT, que está pagando um alto dividendo agora, circunstancialmente agora está pagando alto dividendo, mas quando você olha para o histórico dele, você vê que tem vários gaps, os valores não são constantes, não são crescentes. Às vezes a empresa em si tem momentos assim de oscilação muito grande. Você geralmente não quer isso com empresas que paguem bons ETFs, você quer constância, você quer um caminho mais calmo. Então preste atenção nesses. A gente vai estar postando lá no nosso Discord. Ainda mais, a gente tem feito isso constantemente, mas a gente está numa oportunidade muito boa. Se você tem um pouquinho de paciência e estômago para entender que a gente vai ter volatilidade pela frente, você entendendo tudo isso, você estando em paz com a sua cabeça, que o mercado eventualmente ele sobe, ele vai continuar subindo eventualmente. 2023 pode ser um ano complicado, 2024 a gente pode estar saindo da recessão, a gente pode estar entrando numa recessão, mas com um plano bem estruturado, você tem tudo para se dar super bem nesse período de transição do mercado financeiro. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, pode reclamar, não tem problema. Deixe seu comentário se você tiver alguma pergunta ou sugestão para o próximo vídeo. E eu vejo vocês na próxima.